seus olhos fechados e as mãos do coração, vamos buscar o Senhor agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, obrigado por essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. Nós não estamos aqui por nós mesmos, mas porque o Senhor nos chamou e nos deu a condição de estarmos aqui para te buscar, para fazer a tua vontade. Estar na tua casa, ouvir a tua palavra, meu Deus, e dar ao Senhor condições do Senhor, meu Deus, poder fazer cada uma das palavras, cumprir cada uma das promessas e atingir a cada um de nós, com o teu poder, com a tua unção. E eu peço que assim seja essa noite, que não seja, meu Deus, obra de homem, que não venha sobre nós as coisas de homem, mas que o Senhor nos atinja com o teu poder. Que o Senhor venha ao nosso encontro, porque eis-nos aqui, meu Deus, para encontrarmos-nos, para buscar, para clamar, para pedir, para receber, para ter, meu Deus, comunhão, intimidade, para ver o Senhor, para ouvir o Senhor, meu Deus, e para permanecermos. E nós não queremos que seja apenas agora, esse momento, mas queremos, meu Deus, que seja daqui para mais, daqui para frente, Senhor. Se já estamos numa comunhão com o Senhor, que daqui para frente cresça, que venhamos crescer, avançar, meu Deus, viver ainda mais, receber ainda mais do Senhor, dar mais condições ao Senhor e ver a tua glória. Esteja conosco. Eu peço, meu Deus, o teu poder. Eu peço que a tua unção seja derramada. Que o Senhor venha ao nosso encontro. E que o Senhor, meu Deus, abençoe esse culto. Ele não é meu, ele não é da igreja, do ministério Mudança de Vida. Ele é teu, esse culto. E nós viemos aqui para receber do Senhor o que o Senhor tem para nos falar, para nos mostrar, para nos entregar aquilo que o Senhor tem, meu Deus, para realizar na nossa vida. Esteja aqui conosco. Venha, meu Deus, ao nosso encontro. Nos atenda quando clamamos, quando pedimos, quando buscamos. Faz, meu Deus, na nossa vida a tua obra. Manifesta, Senhor, o teu poder. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor esteja e se faça presente aqui, e que esse ambiente, meu Deus, que é esse templo que nós consagramos ao Senhor, seja um ambiente, meu Deus, não só propício, porque Ele já é, mas que seja um ambiente tomado pela unção do Senhor, e que aqui, meu Pai, quem veio, seja como quem entrava, primeiramente quando aquelas águas eram movidas no tanque de Betesda, e que seja, meu Deus, curado, que seja liberto, que seja abençoado pelo Senhor. Eu peço a tua unção sobre nós. Esteja conosco, derrama do teu poder, nos abençoa. Eu entrego esse culto nas tuas mãos e peço que seja o Senhor quem venha conduzi-lo e quem venha usá-lo como instrumento e ferramenta tua para abençoar a cada um de nós. Que o Senhor derrame da tua unção, meu Deus, e do teu poder, e que cada um seja plenamente abençoado nessa noite. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. 10 vezes mais e incomparável. Eu sei que será o meu ano. Diga assim: eu creio. Em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. É Mateus 14, na NVI, versículo 22. Vamos para essa leitura que é tão importante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão.
esse primeiro versículo aqui, ele já tem tantas informações, que se nós pegarmos a direção que Deus está nos dando nesse momento, só com esse versículo aqui já dá para se alimentar para o tempo que Deus quer fazer na nossa vida. Quando começa aqui, fala logo em seguida, Jesus tinha acabado, né? Ele tinha passado por um lugar e vivido, realizado, né? E quando ele realizava, no caso do que ele realizou ali, aquele milagre, que foi o da multiplicação, ele não só realizou, ele fez, né? Como ele viveu também. Então, logo em seguida, mostra que a gente vive uma coisa, ora a Deus por uma coisa, busca a Deus por uma coisa, recebe uma palavra, toma posse dela, e aí pratica essa palavra, vive essa palavra em seguida, que é uma coisa que às vezes, infelizmente, acontece. Tem gente que a seguida é a mesma seguida, logo em seguida volta a ter a atitude que já teve lá atrás. Volta a fazer o que fez lá atrás. Deixa eu lembrar uma palavra que eu tenho lembrado. Eu tenho lembrado pessoas, porque nós, aqui os internos, somos lembrados dessa palavra esses dias. A Bíblia diz, foste fiel no pouco, e o que mais, gente? Quando fala pouco, às vezes o que para você hoje é muito, dada a fé, dada a palavra que você tem, o de hoje se torna pouco. O que quer dizer o pouco? Tem coisa que hoje, na minha vida, eu vivo, que eu não imaginei viver. Eu não imaginei. Então, eu não consigo hoje fazer algumas coisas, viver algumas coisas que eu vivia lá atrás. Mas eu também não posso cometer o erro de estar numa condição, seja qual for a área, a mente, a saúde, o equilíbrio, né, o controle emocional, aquele controle das emoções, ou na família, no casamento, ou mesmo na área financeira. Eu não posso cometer o erro que algumas pessoas cometem, de hoje algumas coisas serem tão normais, quer dizer, então você tem muito, aquilo é normal. Então, aquilo que um dia talvez te faltou, você não tinha, nem sabia como era, talvez por hoje ser algo tão abundante, tão farto, tão comum, né? De tanta quantidade, hoje, perto do que Deus ainda quer fazer, isso vira o pouco. Se você não é fiel no pouco, e o pouco é o que você tem agora. Nunca caia nessa cilada do diabo de pensar, não, mas lá atrás, lá naquela época, eu era fiel. Aquele pouco te trouxe onde, gente? O muito para aquela época daquele pouco, o que você tem hoje é muito, certo? Para hoje, o que você tem é pouco. Mas aí que está, vamos andar assim, no fio da navalha dessa palavra. Você não pode errar nessa palavra. O que é errar? Você não pode tratar como pouco no sentido de ingratidão. Entendeu? Ah, não, então, não. É pouco porque Deus já me mostrou. Deus, Ele tem mostrado que Ele pode fazer muito mais. Que se eu estou vivo, não terminou, diga eu estou vivo. Então, não terminou o propósito de Deus comigo. Você pode até estar vivendo um momento que você agora só queira, hoje, talvez nesse momento, você só queira dormir porque está cansado. Você só queira terminar esse dia porque não foi um bom dia. Talvez você só queira resolver uma coisa hoje. Mas esse dia termina, e a Bíblia diz, né? Não há noite que não... Gente, tudo frase assim, fácil, tá?
Não há noite que não amanheça, né? Quer dizer, que termine e amanheça, começa outro dia. Então eu preciso ter essa consciência. Qual consciência? Opa, eu não posso deixar de ser fiel naquilo que já se tornou tão comum que agora para mim é normal, então é pouco, para que Deus continue me abençoando e me levando para o muito. Porque aqui a primeira palavra, logo em seguida, Jesus, a gente já sabe como essa palavra vai discorrer, então eu já posso adiantar que aqui foi outro milagre. Por que foi outro? Porque ele não parou. Porque ele não se limitou. Porque ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. E eu vejo que tem gente que está vivendo por uma resposta, por uma dívida paga, por uma cura, por um dia, por uma situação. Não, você tem que viver debaixo do propósito de Deus. Você, como eu falei, é normal você estar num momento que você fala, se só isso acontecer, tá bom para agora, tá bom para hoje, mas não tá bom para a vida, não tá bom para acabar, acabou tudo, não. É um dia depois do outro, conquistei, fiz, vivi um milagre, recebi cura, vivi assim o impossível, maravilhoso, mas agora o que eu tenho, a vida que Deus me dá, a responsabilidade que Deus coloca na minha mão, a palavra que Ele me dá agora, é a que Ele quer me ver obedecendo. Tanto que aí vem, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Eu falei na terça cedo, essa palavra para mim, ela me lembra demais o que está lá, acho que eu não lembro se é em Êxodo 15 ou números 15, que fala daquela batalha do povo de Israel contra os amalequitas. Moisés mandou Josué, que ainda era seu auxiliar, né, ir com um exército de Israel para a batalha física. A batalha, né, material, concreta, contra os amalequitas. Mas o Moisés foi para onde? Subiu o monte, foi para luta, para cobertura espiritual. Então, enquanto o Moisés estava lá embaixo, né, se eu não me engano, no Vale de Refidim, enquanto Josué estava lá embaixo, o Moisés estava lá em cima e de mãos erguidas. E era as mãos erguidas do Moisés que garantia a vitória de Josué lá embaixo. Era a atitude espiritual. Quando alguns ouvem assim, mas o que é uma atitude espiritual? É uma atitude para Deus, e literalmente é uma atitude, não é um pensamento. Não é um conhecimento de saber, a palavra falou isso comigo, e eu não faço nada com o que eu sei da palavra. Então, você precisa saber qual é a tua parte aqui. Se você é o que tem que ir adiante no barco, né? Porque já teve a palavra, ou se você está na posição de Jesus, que é a posição de estar cobrindo alguém. E cobrindo alguém de que forma? O que Jesus foi fazer aqui no monte? A Bíblia diz, né? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus estava sozinho. Subiu no monte sozinho. Então, gente, esse é um momento
com cada palavra que a gente tem recebido, né? As palavras do lugar, Betesda, o lugar, né? De milagre, de bênção, as palavras de vitória, esses trabalhos que a gente tem sido levados a realizar, por exemplo, como esses de quinta, que nos custam. Quem é que trabalha de quinta-feira de dia? Eu trabalho também. Não é fácil, fala a verdade. Ficar até as 3 da madrugada não é brincadeira. Na quinta-feira você está só com um quarto de combustível lá, né? Não é a mesma coisa. Agora, isso tem um porquê. Tem gente que precisa pegar, inclusive, esses dias, esses momentos, esse investimento e saber, será que esse não é o momento? Como a igreja está fazendo, quando a bispa começou aquele jejum de 7 horas, aquele trabalho de 7 horas, ela falou, Deus me mandou orar para destravar e para desbloquear coisas que eu tenho visto que estão bloqueadas, que estão amarradas na vida da igreja. Então aí chamou e veio. E eu quero te fazer essa pergunta direta. Será que não é o momento de você fazer isso na vida de alguém? Alguém que você tem na tua casa? É a mulher, é o marido, é o filho, é a mãe, é o pai, é alguém que tem a ver com você diretamente e que é o que Deus está falando, você manda essa pessoa fazer a parte dela, manda essa pessoa ir na frente já, fazendo isso, resolvendo o que é com ela, andando para essa direção, mas você agora vai orar, você vai buscar, você vai entrar nesse portal, você vai elevar o tom da sua fé. Porque Jesus mandou eles irem, mas Jesus fez a parte dele. E você tem que se questionar agora. Será que eu estou fazendo a minha parte no que Deus mandou? Será que eu realmente peguei de empreita essa oportunidade? Não é oportunidade da igreja, é oportunidade para cada um de nós. Eu peguei mesmo, eu estou orando, eu peguei alguém lá, por exemplo, dentro da minha casa, que está com a vida amarrada, que não arruma emprego, alguém que está doente, aquela área da minha vida, pode ser minha saúde, pode ser meu casamento, pode ser aquela situação lá que há tempo, há anos, está do mesmo jeito, e eu peguei, não, eu vou orar agora por isso. Eu vou pegar firme com Deus agora, eu vou pegar esse trabalho, eu vou pegar cada palavra, o que sair do altar eu vou declarar, o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer, a direção que Ele der, que Ele tem comigo, eu vou tomar posse, eu vou pegar para mim, e é o que eu vou viver. E quem tem que estar lá na ponta, quem tem que estar trabalhando, quem está lá na minha casa, quem dorme comigo, quem é a pessoa lá que está fazendo o exame, quem é a pessoa que vai fazer a cirurgia, quem é a pessoa que está seco, que está estéril, que está com a vida amarrada, vai viver o que tem que viver. Porque não é teoria. Nós temos visto isso acontecer a cada semana. Um que chegou, olha, isso aqui eu peguei, eu estou orando, eu estou buscando, inclusive que nem está acontecendo, eu estou tirando um dia para fazer um jejum, eu estou orando por isso, eu estou pegando isso aqui mesmo ali para valer. Lá na minha casa aconteceu isso, lá no meu trabalho aconteceu isso, tal coisa já aconteceu comigo, tal coisa já lá dentro da minha empresa, tal coisa lá no meu trabalho. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Foi ou não foi? Tem que ter alguém em cima. Tem que ter alguém lá dando cobertura espiritual. E às vezes, você queria que quem está lá embaixo tivesse no mesmo nível. E para alguns de nós essa está sendo a nossa grande tentação. Há 2 semanas atrás a bispa falou que nós precisamos ter resiliência. Resiliência, um dos significados de resiliência é que os fatores externos não conseguem alterar,
é que o que está acontecendo não altera o que está dentro. Isso é resiliência. Então você pode ouvir o que for, você pode ver o que for, você pode estar passando, vivendo uma sequência muito difícil, complicada, terrível, mas se você tem resiliência, e a tua resiliência, você aprendeu algo com Deus, recebeu algo de Deus, o que está acontecendo fora não vai mudar a convicção que está dentro. Então, tem gente que está sendo testado igual Jesus. Olha a sequência. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Veja aqui, se você reparar bem, né? Você vai ver aqui que os discípulos, eles não estavam nem num lugar, nem no outro. Porque não está escrito aqui que eles, por exemplo, que eles remaram. Não está escrito, por exemplo, que eles, né? Está escrito que o barco foi para o fundo ali do mar. De que maneira, gente? Está escrito aqui. O que hoje só estou perguntando está escrito, tá? Não tem nem interpretação, está escrito. Como é que o barco andou? Alguém remou? Vamos pelo que está escrito, sem dedução. Como é que o barco andou? Então aqui eu pego isso para mim. Hoje, inclusive, eu peguei essa palavra para mim. Em determinado momento eu peguei essa palavra para mim. Falei, opa, eu já entendi, Senhor. Tem coisa que está sendo... Você pega uma situação para lidar com ela espiritualmente, você pega alguém para investir espiritualmente, orar por aquela pessoa, né, Senhor, agora vai crescer, vai andar, vai conquistar, vai viver esse milagre, vai transpor essa montanha, enfim. E aí você vê que a parte material, que depende apenas de obedecer direções, não está sendo cumprida. Não está andando. E aí é onde você vê o poder do espiritual. Por que você vai falar que não está sendo cumprido, não está andando? Jesus insistiu com eles para que eles entrassem no barco. Eles obedeceram essa parte. E fossem adiante dele para o outro lado. Eles fizeram metade. Porque nós vemos aqui que eles entraram no barco, mas eles não foram. Eles entraram no barco e ficaram esperando Jesus. Quando Jesus mandou que eles... O que Jesus mandou eles fazer, gente? Jesus deu 2 ordens, entra no barco e vai para o outro lado. Então quer dizer, pode ir, vai, entendeu? Vai. Mas não foi eles que foram. O barco apenas foi, sabe aquela coisa, a onda vai batendo, né? Não tem aquele negócio? Quando você vê já está longe, é ou não é? Às vezes você vai para a praia assim, você fica boiando lá, de repente você percebe, você olha para trás, está bem mais longe, não é assim? É o que aconteceu. Então, quando a gente pega e vê, aí Jesus, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, né? Porque a gente vê que isso aqui demorou um tempo, porque fala, né? Não fala do horário, depois fala ao anoitecer, depois já fala alta madrugada. Então, isso teve um bom espaço de tempo, de horas. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Quer dizer, foi até eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Aqui só confirma.
né, que você pode estar hoje num desafio espiritual e nenhuma parte está sendo fácil, nenhuma parte está sendo tragável, porque às vezes até as pessoas que você decidiu orar por elas, você decidiu empurrar elas pela sua fé, são as pessoas que mais estão te quase que clamando: não ore mais por mim, não insista mais comigo, não trabalhe mais comigo, não queira mais o meu crescimento. Porque sabe quando você não vê o mínimo? Eu não tenho como sair do que está escrito, quando o viram andando sobre o mar. O ouviram foi quem esse ouviram? Jesus. Então quer dizer, estava noite, estava escuro, mas eles viram Jesus. Mas prevaleceu o que estava dentro. Veja que às vezes a gente ignora o que está vendo e fica com o que já tinha antes. Porque está escrito que eles viram Jesus. Mas sabe aquela questão de raciocínio? Como pode ser? Como ele chegou aqui? Então, o que mais eles pensaram? E aí a gente vê que a mente é muito rápida para gerar, pensamentos, mas a gente tem que gerar pensamentos como os de Deus, pensamentos de bem, não de mal. Porque eles, mesmo tendo visto Jesus, eles imaginaram e reagiram pela imaginação e nem pelo que eles viram, com medo, com um grito de medo, com um pavor. E esse é um ponto importante. Será que hoje, nesse momento, não tem nada que você está fazendo? Nada que você está falando bobagem, falando besteira, repetindo, não está nem falando mais, já falou, está falando de novo, mesmo já tendo ouvido. Psiu, para de falar isso. Para de repetir isso. Você já ouviu que não é, você já ouviu que não é assim, você já ouviu, você está vendo algo. Fica com o que você está vendo, fica com o que você está vivendo. Seja capaz de resistir àquele seu velho eu tentando permanecer na sua vida. Sabe aquele, não, mas da última vez que eu vi isso, mas da última vez que eu passei por isso foi assim, aconteceu isso comigo, espera aí. A bispa ainda falou que eles só revelaram que tinha ainda neles mais da cultura grega, que era o povo que vinha com uma cultura forte antes daquele povo que na época já eram os romanos, mas a cultura ainda era muito forte dos gregos, de acreditar em fantasmas. Mas Jesus, para eles, não era uma figura inédita. Eles já tinham visto Jesus antes ou não? Uma vez só ou não? Olha bem isso. Tudo aqui é válido, tudo aqui nos ajuda. Quantas vezes que nós vemos pessoas que até já viveram algo que agora voltam a viver, mas estão se negando a acreditar, estão se negando. Não é isso, não pode ser isso. Não. Por quê? Porque se entregou a um sentimento. Se entregou a um pensamento de mal, um pensamento de algo que vem lá de trás. Eu estou falando que vem lá de trás, porque muitas vezes você parece que viaja no tempo e fica naquele tempo lá, daquele tempo que passou mal, que perdeu algo, que viveu, talvez tudo que está em volta. Por isso que eu tenho falado, eu tenho batido nisso. Corta o que está te enfraquecendo. Você fica vendo notícia, fica assistindo vídeo, fica conversando com gente, você fica aterrorizado com o que você ouve, o preço das coisas, não sei o que, tal coisa lá na China, tal coisa na Rússia, não sei o que está acontecendo em tal lugar, porque a política... Tira
Tira, pega, se foca numa coisa só. É o meu trabalho porque está me tomando tempo. Uma coisa importa, Marta. Só uma coisa. E o que a Maria está recebendo, ninguém vai tirar dela. Ninguém tira isso dela. Então, gente, tem coisas que não dá para a gente ir lá na sua casa fazer no seu lugar. Não dá para ir lá, por exemplo, eu não tenho como ir na sua casa. Mentira, até tenho como ir, mas não vou. Eu não vou na sua casa lá, por exemplo, você sai do culto, chega lá agora, liga a televisão, fica assistindo o jornal, se enchendo de lixo. Eu não vou lá desligar a televisão para você. Está entendendo? Eu não vou pegar e cortar o sinal do seu celular quando você liga para aquela mesma pessoa que fica ali, um tempão jogando, despejando coisa em você, e quando você termina a ligação, é como se nem conhecesse a Deus ou a palavra, você está mal. Talvez você já saiu daquele lugar, mas quando você fala com determinada pessoa, você volta àquele lugar. Graças a Deus não é o meu caso, né? Mas tem gente que quando fala com mãe e pai, é como se voltasse por um tempo a morar naquele lugar que já morou um tempo e que urrou para sair de lá. Tanto que tem gente que casou mais cedo para sair de casa, tem gente que fez bobagem com a vida para sair de casa, porque tudo o que queria era sair da casa dos pais, porque não aguentava, não queria, era tudo que não queria mais viver. É ou não é verdade? Você vê a quantidade de gente que quando você olha, nossa, mas por que você fez isso com a sua vida? Por que você casou com essa pessoa? Por que você foi para esse lugar? Por que você saiu, largou tudo, foi lá para o outro lado? Por que você fez isso? Eu, por exemplo, eu falo com a minha mãe, é uma coisa. Minha mãe, eu falo com ela assim, é uma presença. Para mim, a minha mãe é uma presença leve. Minha mãe, assim, se a bateria do celular não cair, é 2 horas no telefone. Não pesa. Meu pai, para falar com ele, precisa ter muita vontade de falar 10 minutos. Só que são 10 minutos que se eu não cortar na hora certa a conversa, isso seja por telefone, seja pessoalmente. Se eu não coloco um limite quando determinadas coisas começam a ser faladas, é como se eu voltasse a morar lá. Se eu voltasse para aquele lugar, se eu voltasse para aquela vida. Tanto que é a água e o vinho. Eu converso muito menos com o meu pai, absurdamente menos do que com a minha mãe. Falo com ele? Falo. Honro ele? Honro. Mas eu percebo que não é bom. O que eu vou fazer? Eu consigo mudar ele? Já pedi, muda isso aí, não estou lá mais. Mas eu não quero saber. Não quero saber disso aí, não quero saber do seu fulano, não quero saber dessa situação, não quero saber aí da rua, eu não quero saber. Esse é o lado bom, por exemplo. Minha mãe não fica falando para mim da vida dos outros. Ela não fala, você lembra da dona fulana? Sabe aquela pessoa lá daquela... Não tem esse tipo de conversa. Conversa da palavra, de um culto, de algo que orou, olha, eu estava orando, Deus fez, puxa, olha que legal isso aqui, eu tenho pedido, olha, lembra da pessoa, olha, fui na igreja, olha, viveu isso, foi abençoado, é outra conversa. Já meu pai não, é outro assunto, é aquela mesma coisa de 1990 em alguma coisa, no máximo que até a época que eu vivia com ele ali, até 2000, 2001. Então, eu não vou mudar ele. Não dá para eu não posso falar para meu pai, por exemplo, cale-se. Eu tenho respeito, então, eu vou até onde eu sei que cabe para mim. Então, até onde cabe, legal, amém, benção, papai, amém, está tudo bem, né? Já falamos o que tinha que falar, está tudo certo, amém, meu filho, Deus te abençoe, amém, tá bom, acabou. Porque eu não quero, não vou me entregar a isso, não vou me abrir para isso. Tem gente que vem às vezes
E talvez você não percebe, eu falo isso porque eu vejo quantas pessoas, a bispa fala isso direto. Tem gente que às vezes, se a gente vê em obreiro, a gente vê em pessoas da igreja, tem gente que faz uma viagem, por exemplo. Né? Aí a pessoa, no final do ano, no meio do ano, enfim, aquela época. Aí vai lá e fica um tempo com a família, ou um tempo com os parentes, a pessoa volta a outra. Por quê? Por que ela volta a outra? Tem um versículo que diz que homem faz o que com outro homem? Afia. Afiar quer dizer dar molde. Dar o tom dele. Então, pode ser o que você está vendo, ouvindo, fazendo, envolvido. E Deus está te falando algo. Deus está te entregando algo assim, olha, maravilhoso para você viver, e você ainda está ali, não, mas será que não pode ser? Você está vendo algo, tem gente que já vê, tem gente que já ouve, tem gente que já está vivenciando e está se negando a acreditar que é aquilo mesmo que está vendo, que é aquilo mesmo que está começando a acontecer. Porque não está resistindo àquela velha, sei lá o que é o velho, se é a cultura, se é a velha fé, se são aquelas nuances que tem de sentimentos. Corta isso. Não, é Jesus mesmo, igual Pedro. Eu no máximo na dúvida, eu ajo, eu não fico parado, eu não me encolho, eu ajo, eu não sigo a maioria. Eu me volto para Deus, o Senhor é o Senhor mesmo? Manda eu ir ter com o Senhor por sobre as águas. Então venha. Pedro pegou e saiu do barco. Aí ele saiu. Então sair vai desde que eu te falei, numa ligação que não cabe na tua vida, um programa que não é mais para você. Inclusive cuidado, eu já falei isso aqui. Às vezes você é aquela pessoa, né, que agora nessa época de política, você tem o seu lado, ok, né? E aí você fica vendo mais daquilo que você já acredita. Então eu, por exemplo, eu tenho o meu lado, eu tenho o que eu acredito, né? Tenho a minha visão de política. Só que ela já está formada. Eu já sei o que eu acredito. Então eu já falei, tem gente, eu não estou em grupo, eu não faço parte de grupo porque não tem tempo para isso e tal, mas tem gente que às vezes manda vídeo, manda isso, manda aquilo, eu só vou lá e apago. Ah, mas é o mesmo assunto, não, o assunto que me interessa saber é a palavra, porque mesmo isso tem muita coisa exagerada, tem muito aumento, tem muito fermento, e se você ficar vendo, ouvindo, assistindo, compartilhando isso, você vai ficar envolvido com isso. Aí você entra numa pilha, você entra nessas rivalidades que não, para nós não muda. Você entra, de repente, passa a fazer parte de um fanatismo, né? E defender coisas que, inclusive, às vezes são indefensáveis. E olha que você pode estar do lado certo, de um bom lado, mas você tem que ter a tua visão. Então, qual que é a nossa parte, por exemplo, política? Eu tenho que ter a minha convicção e no dia eu tenho que ir lá e fazer o quê? Votar. Não é o que manda ou não? Não adianta eu ficar fazendo barulho. Não adianta eu ficar fazendo barulho, defender um lado e tal. Eu tenho que ir lá, saber o meu lado e votar. Ter a minha convicção, saber o que é que pauta os meus valores de vida, né? Não me enganar, não me deixar ser enganado e ter atitude. No mais, o meu foco tem que estar em Jesus. Porque ainda que teu lado esteja certo, você esteja aí já decidido pelo lado certo, se você fica se enchendo disso, isso não vai te levar a algum lugar. Mas Jesus vai. Então, o que Jesus tem falado conosco? O que eu tenho visto de gente que está igual os discípulos aqui, que estão cumprindo com metade, que estão só fazendo metade, que não estão colocando toda a força, diga toda a força. Gente, a gente
é melhor você ir dormir, cansado, arrebentado, mas não ter do que se arrepender. É como ainda o Bispo Fernando falou aqui na segunda-feira. O pior, quando você vai, quem já foi aqui, com sinceridade, quem já foi no asilo fazer trabalho? Quem nunca foi no asilo fazer trabalho, levanta a mão agora. Quem nunca foi, levanta a mão. Não, gente, levanta a mão assim, ó. Não faz assim, ó. Assim eu não consigo ver, faz assim, ó. Eu quero pedir para você que nunca foi no asilo, esse ano, eu quero que você vá conhecer o trabalho do asilo. Eu quero que você vá. Ah, eu nunca fui. Tá bom. Você vai falar, não é um trabalho para eu ir, para eu participar. Eu quero que você vá conhecer uma vez. Não precisa, depois se você quiser continuar, vá. É o que a bispa fala. Tem gente que tem dom para isso. Vai ter à disposição, como tem gente que faz. Para mim, inclusive, é um dos trabalhos mais importantes que tem. Porque é gente que não vai nos dar nada. Literalmente, inclusive não vai nem nos dar a honra da presença na igreja. Sabia disso? Porque você vai na casa de recuperação, o pessoal lá que estava com um problema, com entorpecente, eles vêm, é ou não é? Termina aquele período, pode ir lá com uma Kombi, uma van, traz eles vêm. Pessoal da rua, da situação de rua, morador em situação de rua, vem. No orfanato, eles vão ter a vida para vir à igreja, vão lembrar, vão vir, mas os idosos que já foram lá para o lar, para a casa de repouso, para o asilo, esses não vão mais. Está entendendo? Eles não vêm mais. Não vem, não pode sair de lá. Já está, a maioria inclusive está numa condição difícil, limitada, né? uma condição já até bastante difícil, mas ali você vê, é igual a Bíblia diz que é melhor você estar num velório, num lugar onde há velório, do que numa festa, porque no velório você está vendo uma realidade a qual ninguém vai escapar. É inevitável, você vai para um velório, você repensa coisas na vida, é ou não é verdade? Você está ali, se é uma pessoa que você conhece, porque o pensamento que todo mundo tem em comum no velório é aquele assim, olha, esses dias estava aqui, né? Olha, que é a vida, né? Olha, esses dias estava aqui entre nós, estava aqui, estava conversando, estava em tal lugar, olha, estava fazendo, estava trabalhando, olha, estava ali em tal ocasião, tá, agora acabou para essa pessoa. Você repensa a sua vida. E no asilo, a gente não, e nem deve, a gente não fica pensando que pode chegar naquela situação. A gente não fica pensando que pode chegar naquela condição. Mas quando você vai lá e vê a pessoa, e eles têm uma carência, porque a maioria ali, praticamente, tem lugares que você vai, tem casas que você vai que a família não visita. Eu já, não aqui em São Paulo, mas no interior, eu lembro que eu fui numa casa, que era um asilo, que assim, a família, mas ninguém de ninguém ia visitar. Ninguém ia visitar. Então assim, você chegava e era uma choradeira, não era aquela choradeira de coisa emotiva, é de coisa de quem realmente está ali, é um lamento, é aquele arrependimento, e é o que ele falou aqui na segunda-feira. Você não vê ali o arrependimento do que eles fizeram, mas você vê arrependimento do que eles não fizeram, do que eles não construíram, sabe, dessas hesitações, eu sabia, mas, naquele momento eu preferi o dinheiro, não fiz o que eu tinha que fazer, o que eu sabia que eu tinha que fazer. Tem gente que está vivendo assim hoje, vem para a igreja, recebe uma palavra de vitória, vai lá e faz isso, você hesita, aí daqui a pouco se envolve com outras coisas, aí doa seu tempo de graça,
para as redes sociais, em vez de se focar no que tem que se focar, de ver o que tem que ver, de ouvir o que tem que ouvir, de se envolver com o que tem que se envolver. Fica nesses ensaios, nessas promessas eternas que a gente faz para se arrebentar. Eu nunca vou fazer isso, isso aqui eu não vou ser assim, isso aqui eu não vou ser... Não faça promessas, deixa Deus conduzir a tua vida. Olha que maravilha. Quando a gente deixa Deus dizer venha, quando é Deus que diz para onde a gente deve avançar, quando a gente deve se adiantar alguma coisa, quando a gente está com Ele. Nós não podemos ser apenas os evangélicos, aqueles que têm uma religião, aqueles que são protestantes. A gente tem que estar com Deus. Porque todos nós somos de Deus. Deus é que nos deu a vida. Mas nem todos estão com Deus. Está entendendo? Nenhum ser humano é do diabo. Porque Deus amou o mundo. Que parte do mundo que Deus amou? Todo mundo. De tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça. Então, qualquer pessoa que crê, não é do diabo, é de Deus, é só ela se voltar para Deus. Ela pegar a condicional que Deus colocou, que é crer no Filho de Deus. E é incrível, né? Esses dias, alguém trouxe para mim um vídeo de 2 pastores brasileiros. Um eu nunca ouvi falar, mas o outro eu conheço, uma pessoa que por um tempo na minha vida eu admirei, inclusive, gostava das músicas dele, da banda dele, né? E discutindo exatamente isso. A pessoa do Senhor Jesus. Aí eu vi um pedaço ali, um vídeo devia ter uns 10 minutos, eu vi uns 3, eu falei, meu Deus do céu, mas aonde isso vai levar alguém, sabe? E o que eu quero dizer? A gente está num tempo que parece que o povo, chamado povo de Deus, está tão sem propósito, que é o povo de Deus que está criando divisão para si próprio. Está entendendo ou não? Está criando divisão, está criando... É como se eu tivesse um caminho para andar, eu pegasse um paralelepípedo e jogasse para eu tropeçar nele. Em vez de me focar no que eu tenho que fazer, o que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu faça o quê? Que eu desça para servir as mesas? Não, o senhor quer que eu pregue? O senhor quer que eu esteja lá no asilo? O senhor quer que eu fale o que tem que ser falado? Mas cria-se umas discussões, né, para que, não, mas não é isso, Jesus é assim, não é, está dentro da Trindade, não está fora, não é único, não são 3, é isso. Falei, crê no Senhor Jesus. Ali nenhum membro de nenhuma daquelas 2 igrejas, nenhum ímpio, ninguém ganha nada com isso, nenhum deles ganha nada com isso. Porque se quer uma coisa que você perde tempo na vida, vai discutir Bíblia com quem acha que entende da Bíblia. Você já reparou que quando você vai falar da Bíblia com alguém que se diz entendido da Bíblia, você fala o que você acredita, a pessoa fala o que acredita, vocês podem ficar horas lá, ambos saem de lá continuando acreditando no que já acreditavam. Já reparou isso? Isso está na Bíblia, sabia? Porque a gente tem uma tendência a acreditar no que recebeu primeiro. Por que Jesus falou que os religiosos, eles estavam tornando algumas pessoas 2 vezes piores? Porque eles estavam ensinando para elas errado. Está entendendo? Os religiosos, eles estavam ensinando errado para elas. Então assim, vocês ensinam a pessoa, depois alguém teria que tirar delas o que elas aprenderam, para depois ficarem meio, vamos falar assim, zeradas, para entrar algo novo nelas. Mas quando vocês estão ensinando, vocês estão tornando elas 2 vezes piores. Porque eles não estavam falando a palavra do reino de Deus, né? A verdade. Eles estavam mais preocupados com doutrinas, dogmas e tradições, né?
que mais davam a eles, os religiosos, o controle daquelas pessoas do que realmente dá a elas a condição delas entrarem no reino de Deus. Então, talvez, uma das coisas que para você é o fantasma, é ainda, aquela insistência da cultura que você recebeu, é inclusive a parte religiosa que você teve antes. Talvez você é aquela pessoa que ainda predomina a religião e não a fé. Talvez você está mais preso à religião do que vivendo pela fé. Talvez você está ainda mais querendo se apegar a regras, querendo se apegar a pessoas, a homens. Isso é um problema aqui dentro. Isso é um problema. A gente trabalha para que você seja dependente de Deus. Aqui não adianta, se você acha que alguém vai te elevar, que alguém vai te levar, que alguém vai te carregar nas costas, porque alguém é ungido, ungido aqui é Jesus. E a unção dele, ela tem que atingir cada pessoa. Por que eu falo isso? Porque eu vejo que tem gente que é assim, é um rodízio, né? Uma hora está em um e deposita a confiança em um, porque agora o fulano vai, eu estou sendo atendido pelo fulano, agora o fulano está orando comigo, porque agora eu estou vindo no culto do fulano, não, agora eu estou vindo no culto da fulana, agora eu estou no trabalho tal, e isso vai mudar minha vida. Isso não muda a sua vida. Qualquer trabalho que você venha, desde um culto a qualquer trabalho da igreja, se você vai no asilo, se você vai no evangelismo, se você vai no presídio, se você é do estacionamento, da limpeza, se você é um obreiro, isso não muda a sua vida. Isso é apenas uma demonstração de gratidão da nossa parte para com Deus, o que a gente faz. Porque a gente recebe porque primeiro deu. É ou não é? Se você não recebe é porque você não está dando. Então quando você dá, independe do trabalho. Hoje eu fui doar sangue. Amém, graças a Deus, parabéns. Mas alguém deu o sangue todo por você, que foi Jesus. Então, você não está fazendo nada mais, você está sendo grato e está mantendo na sua vida o princípio de receber. Porque primeiro está escrito, dai e ser-vos-á dado. E isso é uma mudança que algumas pessoas vivem na igreja. Tem gente que a vida aprendeu com os pais, aprendeu com a escassez que viveu, a sempre ser aquela pessoa segura, né? Aquela pessoa mesquinha. Ela recebia algo, recebia dinheiro, ganhava algo, sempre estava ali. Então, segurava com ela, não fazia nada pelo próximo, não dava, não abria a mão, não investia em ninguém. E ela tentava segurar algo que ela não conseguia. Porque o que ela segurava não usava, não rendia, não permanecia. E o que ela queria não vinha. Por quê? Porque ela não era liberal. Isso é um princípio de mordomia que a Bíblia nos ensina, mas não é claro, não fala assim, você tem que dar para isso, mas está escrito, dai e ser-vos-á dado, está escrito dos grandes, dos profetas, antes dos profetas. Por exemplo, quem deu o primeiro dízimo não tinha nenhuma ordenança, nem mandamento para dizimar. Quem foi? Deus mandou ele dizimar? Abraão, dizima. Mas aí a pessoa, ela cresce quando ela vê as coisas. Abraão não pegou nada do rei de Sodoma e Gomorra. Mas quando veio Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha conquistado como despojo de guerra. Mas não ficou com nada. Como ele disse, eu não vou ficar nem com uma correia de sandália. Para o dia da manhã você dizer que você me prosperou, porque ele acreditava no Deus que tinha o chamado, no Deus que o tinha chamado. E ali ele viu uma oportunidade de agradar a Deus. O Jacó, não havia mandamento de dízimo para o Jacó. E o Jacó, inclusive, quebrou algo na vida dele ali, quando ele fez um voto com Deus de dar o dízimo de tudo, porque Jacó era o tipo de pessoa que ele tirava o que ele podia das pessoas. Esse tipo de pessoa não é de dar, não é de abrir a mão, não é de ser liberal. Ele é de roubar, é de desviar, é de segurar.
E antes mesmo dele receber, ele já assumiu um compromisso que para ele seria, seria cortar a carne dele. Do que o Senhor me der, eu não vou ficar querendo que é dos outros. Além de eu receber, eu vou dar parte do que o Senhor me der, eu vou dar ao Senhor. O que era dar ao Senhor na época? Queimar. Pôr fogo. Está entendendo? Era não ficar apenas obedecendo a um compromisso, um voto que ele fez com Deus. Mas e aí? E aí que aquilo, olha o que trouxe para ele. Então, esses são princípios que você segue, não tem a ver com quem, não tem a ver com o horário, o trabalho, tem a ver com a sua fé. Mas aí é onde vem a decepção? Porque eu vou com a pastora tal, vou com um pastor tal, com um bispo tal. Não, não é alguém de nós que tem esse poder de fazer na sua vida. Mas a palavra. Quando você entra na palavra, quem é que estava diante de todos os discípulos? Aqui, nessa situação do mar. Quem estava? Jesus. Quantos andaram sobre o mar? Só um. Por quê? Porque ele creu que ele podia. Foi isso ou não foi? Todos viram Jesus. Mas um creu que ele podia como Jesus. Isso aqui é uma lição para você. Se você pensa assim, tem coisa que só a bispa pode. Tem coisa que só o bispo tal pode. Tem coisa que só o pastor tal pode. Você é o grupo que ainda permanece dentro do barco. Mas se você pensa, eu estou ouvindo a palavra, Deus está falando comigo. Então, se alguém pôde, independente de quem, se está aqui dentro da igreja, se está fora algo que você quer, opa, o fulano pôde, eu posso também, Jesus. Então aí você começa a sair do barco. Porque é isso que a gente vê aqui. Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor, venha. Ele foi. E ele também andou sobre o mar. Ele viveu aquele milagre. Que é o que Deus quer para nós, Deus tem isso conosco. Mas você primeiro precisa dar ouvidos. Se o teu caso é de subir um monte, sobe. Eu não estou falando de monte, literalmente. Tem gente que ainda tem essas, tá vendo, eu sei, porque quando a gente ora no monte, não, oração, não importa onde você vai fazer. Desde que você faça. Está entendendo? Não faz diferença. Tem muita gente que fala o contrário, mas não faz diferença você orar no monte ou você orar do lado da sua casa, da sua cama, aliás, ou do lado da sua casa também, se quiser orar lá fora, nesse frio também, não vai fazer diferença do poder da oração, a oração. Agora, o que faz a tua vida não sair do lugar é você ter preguiça de orar, é você depender da oração dos outros. Uma coisa é você se unir em oração com pessoas. Concorda comigo, vamos orar comigo, vamos fazer esse trabalho, unge lá comigo, é uma coisa. Agora, outra coisa é você na vida depender de alguém, ou uma pessoa. Se você não se move, você não ora, você não toma uma atitude de fé. É como se você não pudesse. Eu já falei aqui, toda vez que eu falo isso, tem gente, então não pode mais pedir oração, então não pode mais pedir uma visita. Não, nós estamos aqui para isso. O que você não pode é depender de uma pessoa da igreja para qualquer coisa acontecer na sua vida. Há momentos, teve aqui, Jesus, ele falou para os discípulos ficarem com ele em oração aqui, mas não teve um momento que ele disse, agora orem comigo? Teve ou não teve? Há tempos e tempos. Eu não estou falando para você, ou é 8 ou 8 mil, não. Tem coisa que tem que ter concordância. Nós temos propósito de fé, e o propósito de fé, uma das bases dele é a concordância. É a unidade da igreja, é o clamor. É o mais forte contagiando no mesmo ambiente os mais fracos. E não é isso que acontece?
pessoa que está chegando, a pessoa que ainda não estava firme, vem, é a palavra, é aquele ambiente, é todo mundo orando, todo mundo clamando, é a unção, concordância, daqui a pouco a pessoa também está forte, é assim ou não é? Quantos que só arribaram mesmo depois que fizeram um propósito de verdade? Porque viram, não, é todo dia mesmo, é isso aí, é orar, é clamar, na hora da concordância eu não vou só receber, eu vou concordar também, eu vou orar, eu vou pedir, eu vou clamar, eu vou declarar, e assim que cresceu. E é disso que a palavra está nos falando. É momento de você agora não ser parcial, de não mais pegar uma palavra e ir até um ponto, sentar no barco e ficar ali deixando só as ondas te levar. Não vai. Se está vendo Jesus ali, é Jesus mesmo. Não vai voltar o que eu já ouvi lá atrás de alguém, não vai vir e dominar na minha mente aqueles pensamentos que já me corroeram. Não, 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 é Jesus, é milagre, é sobrenatural, é para mim. Ah, mas é que o Pedro, não importa o Pedro, eu também vou então. Tira o olhar das pessoas. Coloca e mantenha o teu olhar em Jesus. Tira das coisas, coloca o teu olhar na palavra. Volta atrás um pouquinho, não vou nem falar muito tempo, volta atrás domingo. A gente não teve algumas perguntas no domingo? Teve ou não teve? Eu não vou nem te falar volta atrás no mês, vamos voltar no domingo. Talvez você não fez nem a lição de casa dessa semana. Você nem respondeu aquelas perguntas. Você não está olhando para a sua vida como uma mensagem. Talvez você nem entendeu a palavra. Eu perguntei para alguém ainda, o que você entendeu da palavra? Quem lembra do culto de domingo vai perceber agora o que eu vou falar. A pessoa disse assim, não, é que a gente tem que pregar a palavra, né? Independente, a gente tem que pregar, a gente tem que pregar a palavra. Ah, é, né? Aí eu fui dando corda, né? Então tem que pregar, né? Tem que falar, né? Tem que pegar a Bíblia, e isso aí, tá, vai. Eu vou te pedir para você assistir o culto de novo, que você não entendeu a palavra. Ah, mas não é isso. Não, não é pregar a palavra. A tua vida tem que ser a mensagem. Tem gente aqui que não abre a boca. E às vezes está arrastando mais gente do que a gente que prega aqui 2 horas. Sabia? Tem gente que você vê aí, cada semana vem gente com a pessoa na igreja, chega junto, gente que quer saber, que quer ver. E não fala, não prega, não a Bíblia diz lá em Mateus 14, não. Mas a mudança da pessoa está sendo uma pregação. As atitudes da pessoa estão sendo uma pregação. Perguntas como as que nós ouvimos. O que um aperto financeiro já te ensinou? O que você aprendeu quando você ficou um tempo sem ouvir Deus? O que você aprendeu lidando com pessoas difíceis? Quem foi a pessoa, não fala alto, ela pode até estar aí perto, não fala alto, hein? Ó, eu trabalhando por casamentos e famílias. Quem foi a pessoa mais difícil que você já lidou na sua vida? Não fala alto, só pensa só, fulana. Opa, quer dizer, alguém, né? Fulano. O que essa pessoa te ensinou? Não ela, que talvez, ela não me ensina nada. Não é a pessoa, mas a experiência. Aquelas formas de você querer mudar ela. Muda, discutindo, que aí você parou, começou a ouvir Deus, a fazer do jeito de Deus, a encolher, aparentemente encolher, fazer. O que você aprendeu? Está lá as perguntas. Se vocês estiverem aí, coloca as perguntas aí, eu não trouxe aqui comigo. O que é o aperto financeiro, o que é a dívida, o que a falta. O que a dor te ensinou? Tem gente que tem uma dor por ano, por quê? Porque não aprendeu ainda com as que já teve. Precisa de mais dor? Precisa?
Faz tempo que a gente não prega, né, sobre Moabe, a bacia de lavar Israel. Lembra? Moabe foi por um tempo a bacia de escovar, né? Quem que não... Alguns aqui talvez não viram isso, né? Mas a maioria aqui que não é tão novo assim, né? Não tem... Meus cursos não tem muitos jovens, né? Não sei porquê. Mas... Aqui acho que quase todo mundo deve ter visto aquela cena, né, da mãe ou da avó, naquela época que não tinha tanta máquina de lavar, pegar aquelas roupas, principalmente branca, e... Lembra, naqueles tanques, né, que era de cerâmica, aqueles tanques, eu nunca entendia como que um tanque que era vermelho deixava a roupa branca, né? Aí depois eu entendi, era de desgastar o tecido, né? Que era aqueles tanques assim, vermelho, né, parecia uma telha, e esfregava, saía branquinho. É isso aí, mais aquelas outras perguntas. Então, o tanque de lavar é aquela pessoa, é aquela situação, é aquele lugar que te esfrega. O que você aprendeu com isso? O que você aprendeu no tempo, né, que você não tinha Jesus? A diferença, você vê a diferença? Você é grato pela diferença? Então aí tá bom, isso foi domingo, mas aí teve a palavra de segunda, teve a palavra de quarta, teve a palavra de quinta madrugada. Você está fazendo a lição de casa, você está pegando a palavra e vem para você fazer uma declaração, vem uma direção de Deus, que Deus tem coisas inéditas, mas que para viver coisas inéditas Ele está esperando atitudes inéditas. Se Ele tem coisas inéditas, quer dizer, igual Ele falou para eles, vocês vão para o outro lado. Jesus tinha coisas para eles viverem ali, mas eles ali muito reativos, esperando uma ordem, esperando alguma coisa, esperando alguém. Deus tem nos chamado para estar por cabeça, e não é por cabeça aquela frase clichê, não. Por cabeça quer dizer para você não mais precisar que alguém te puxe, que alguém te lidere, que alguém encabece atitudes, obras, mas você continua agindo como cauda, você continua ficando para trás, esperando que alguém inicie, que o primeiro dê o passo, que o primeiro, né, tome atitude, igual um Pedro da vida. É igual a Bispo ainda falou da quinta-feira passada. Vieram dezenas de pessoas, mas só depois que uma tomou a atitude de vir à frente. Eu tenho que ir à frente sempre quando chamar? Não, você tem que ir à frente quando o Espírito Santo tocar, que aquela é uma oportunidade. Pouquíssimas vezes na minha vida eu fui à frente na igreja. Mas tem gente que sabe que a oportunidade não vai. Por quê? Porque tem vergonha. Porque está esperando alguém ir na frente para ver como que os demais vão reagir. Tem gente que está ali só ainda repetindo. Para de repetir o passado, para de repetir os pensamentos do passado, para de ouvir as coisas do passado. Vai tudo isso. É a música que você ouve, é o vídeo que você assiste, as pessoas que você conversa, as atitudes que você tem. Você precisa do novo. Se Deus e a palavra do Senhor Jesus têm trazido para nós vivermos coisas inéditas, mas Ele requer que nós tenhamos atitudes inéditas. Tenha as suas atitudes de fé inéditas para viver também as coisas dentro das promessas que Ele tem na sua vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Do que essa palavra está falando com você? Do que ela está falando com você? Agora não importa mais ninguém, é você. O que Deus está falando? Vamos lá no começo. Você é a pessoa que Deus está querendo mais oração? Ora mais. Suba o nível, eleva o nível.
Olha, não deixa o diabo te convencer com aquele pensamento: eu estou cansado de ser o pilar espiritual da minha casa. Nunca diga isso. Seja grato por ser a pessoa que carrega os outros nas costas. E nunca veja isso como um peso. Nunca. E eu creio que tem gente que chega aqui com esse vitimismo. Que Deus ama tanto, que Deus reconhece. Você está cansado, precisa de uma boa noite de sono, precisa de uma comida quente mais tarde, precisa até de uma massagem nos pés, mas isso eu acho que você não vai ter não. Mas, a Bíblia diz assim: não zomba de Deus. Então o que Deus te colocou, a posição em que Deus te chamou para estar, nunca pode ser vista como um peso. Porque tem o tempo que Deus vê que você está cansado, igual aconteceu com Elias, e que Ele te esconde, porque o teu momento não é momento emocional de você estar com gente, falar com alguém, de ser exposto, e Deus te protege. Deus te esconde, Deus te traz para um lugar que é Ele que vai cuidar de você, Deus te traz para um lugar e Ele te alimenta, Ele te sustenta aquele tempo, mas isso tem começo, meio e fim. Para alguns isso já chegou o fim, acabou, agora com a comida que eu vou te dar, você vai ser capaz de caminhar 40 dias e 40 noites. Tem gente que já acabou o tempo de ficar na caverna, de ficar ali, aqueles pensamentos: tô esgotado, tô no esgotamento. Ei! Quantas vezes que a gente ouviu só esses dias: levante-se, levante-se, não é tempo mais, já deu. O tempo de ficar ali, de ficar na caverna, de ser alimentado por um pássaro, um corvo. Eu estou mal, estava mal. Deus te sustentou, agradeça, seja grato, dê a Ele uma oferta por isso, tenha um dia de ação de graças, porque esse tempo encerrou, porque não tem palavra mais disso não. A palavra é para se levantar, a palavra é para atravessar para o outro lado, a palavra é para subir o tom, é para enfrentar, é para encarar. A palavra é como essa: sai do barco, faça algo inédito pela fé. E a palavra não está dizendo seja um aventureiro, a palavra está dizendo pega o que você viu, é isso aí, é isso que você está vendo. Jesus, tem dúvida? Pergunta: Jesus é o Senhor mesmo? Então diga: venha. Ouviu? Venha. Ouvi. Então sai do barco. Você já tem o que você precisa. Faça o que cabe a você agora. Seja grato. Não só seja o do obrigado, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Não, seja grato. Eu não disse só fale obrigado, eu disse seja grato. Faz o que Deus tem mandado você fazer, onde Ele tem mandado você fazer, para quem Ele tem mandado você fazer. Aprenda e mostre a Deus aprendizado, arrependimento, gratidão com o que já cruzou a sua vida. Sejam pessoas, sejam lugares por onde você passou, sejam coisas que você viveu, e dê a Deus uma atitude grata. Pregue a palavra com a sua vida, com obras que mostrem o seu arrependimento, sua gratidão e a sua fé. Uma fé que traz para você renovo a cada dia. É isso que Deus está querendo ver de nós, e ver em nós. Quem cumpriu o propósito do Senhor Jesus aqui? Pedro, só ele. Puxa vida, mas no meio de 12 ali só um, para você ver. Então você tem que trabalhar muito na sua fé, para você ser um e não os 11.
E as médias que a Bíblia nos mostra, elas costumam ser nessa base. Há 2 semanas a gente falou de outra média. Eram 12 também. 12 passaram. 10 foram reprovados. Aqui agora eram 12 de novo. E dessa vez menos ainda. 1 passou e 11 foram reprovados. A multidão, a maioria não passa, não é aprovada. Por isso que se você está acomodado e você permanece acomodado, você já pode ter uma resposta de algo que você perguntou para Deus hoje. Senhor, o Senhor está se agradando de mim? Não. Você está acomodado? Não. O que você aprendeu essa semana já com a palavra? Ah, Senhor, eu nem lembrei, eu nem me fiz essas perguntas. Eu nem gastei tempo respondendo elas. O que você fez de inédito? Que passo você deu? Ou você só reverberou o que você ouviu do jornal, da internet, no YouTube, nos canais das pessoas, nos colegas de trabalho? Você ficou mal com aquela pessoa que você falou horas no telefone? Isso é aos 11. Então decida agora não ser mais. Não, Senhor, não vou ser mais. Agradeça a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor está falando comigo. Eu não vou perder minha semana. Hoje é sexta. Eu não perdi minha semana, eu tenho um dia ainda para fazer o que o Senhor agrada. Eu tenho um dia ainda para praticar fé. Eu tenho um dia ainda para pregar com a minha vida, não só com a minha boca, não só dizer versículos, não só recitar versículos e falar a palavra que está na Bíblia, mas eu tenho mais um dia ainda para fazer da forma certa, para sair desse barco, para não ficar aqui fazendo média com esses 11, para não repetir a religião, a religiosidade, a cultura que eu recebi uma vida toda e que todo mundo que eu vi na mesma mentalidade está derrotado até hoje. Não é isso que eu quero para mim. Eu quero o que o Senhor está falando. Diga isso para Deus agora: Senhor, eu quero o que o Senhor está falando, eu quero a Tua palavra, eu quero, meu Deus, a verdade. Eu não quero mais do mesmo. Eu não quero ser como aquela pessoa lá que eu passei uma vida dizendo: olha a vida dela, olha a vida dele, olha que tristeza, olha que perda, olha a perda de tempo, olha que cabeça. E de repente eu estou fazendo igual, eu estou agindo igual. Senhor, eu oro agora e peço, meu Pai, que onde tem faltado visão, tem gente que não tem visto, que não tem conseguido ver, não tem conseguido perceber, meu Deus, cada oportunidade que o Senhor tem dado, quando o Senhor tem nos mandado, vai à frente, vai, se adianta nisso. Quando o Senhor nos tem puxado para cima, para orarmos mais, para pagarmos preços como esses que o Senhor tem colocado para nós pagarmos, preços de oração, preços de madrugada em claro, preços de jejum, preços de sacrifício do nosso corpo. Abre esses olhos, Senhor, para que eles vejam. Liberta, meu Pai, agora dessa cegueira espiritual. Liberta, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que aqueles que estão ainda aprisionados, aqueles que ainda estão, meu Deus, presos, que até um tempo começaram a ver, mas ficaram igual aquele cego que foi curado parcialmente e que não se manifestou. Ele se manifestou. Senhor, eu vejo, mas eu ainda vejo homens como árvores. Tem gente que quando começou a ver parou, Senhor, não pediu mais, não orou mais, não insistiu mais, e continuou apenas vendo como árvores, vendo de forma embaçada, vendo, meu Deus, de forma distorcida. Eu não aceito, Senhor. Eu peço aqui agora, Senhor, liberta o que está atrapalhando essa pessoa, se são sentimentos, se são os velhos pensamentos, os velhos hábitos. Essa pessoa começa bem, ela vem à igreja, ela vem ao culto, ela ouve a palavra, ela ora aqui dentro, mas ela sai, ela volta para aquela mesma pessoa, a ouvi-la, a deixar alguém controlar a vida dela, ela volta a fazer a mesma coisa. Senhor, eu oro agora por libertação, eu te peço, Senhor, e eu consagro esse povo para a libertação. Se há um demônio que ainda domina,
Esse demônio que pega essa pessoa, quando ela sai por aquela calçada, quando ela vira a esquina, quando ela entra naquele determinado lugar, daqui eu repreendo esse demônio. Eu desautorizo agora na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Senhor, eu peço agora, Senhor, libertação, liberta agora. Eu oro para que aqui, meu Pai, haja mais Pedros. Essa pessoa que tem medo de se frustrar, de sair, de molhar o pé, de afundar. Ele afundou, mas antes ele andou sobre o mar. Senhor, liberta agora desses receios. Mostra para essa pessoa que o Senhor não mantém ela viva apenas para ela continuar respirando e ocupando um lugar, mas há um propósito dela ir além, dela viver algo, dela fazer a tua vontade, da vida dela, dos resultados dela, da família dela, meu Deus, das obras dela, pregarem o teu evangelho. Abençoa, Senhor, a cada um. Eu peço essa libertação aqui, que essa pessoa que chegou aqui oprimida, cansada, angustiada, triste, essa pessoa que chegou aqui hoje sobrecarregada de tanta inveja, porque ela fala ainda que ela não deve, para quem ela não deve, porque ela expõe, meu Deus, para quem ela não deve, que ela não deve expor. E eu te peço, dá sabedoria. Põe a mão na sua mente agora, eu quero que você pede sabedoria para Deus. Não, todo mundo, não é um ou outro não, pede sabedoria para Deus. Senhor, me dá sabedoria. Está escrito, Senhor, que se eu não tenho é para eu pedir sabedoria. Sabedoria às vezes de me calar diante de algumas pessoas. Por que eu falo? Me dá sabedoria. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria, me dá visão. Eu não quero repetir aquela pessoa que eu fui por tanto tempo. Eu não quero continuar a mesma, não, Senhor. Eu quero sabedoria, para que dentro já eu tenha outra atitude, que eu tenha outra postura. Eu quero sabedoria, meu Deus, para sair desse barco, para não me prender mais ao que vão pensar de mim. Importa o que o Senhor falou, o que o Senhor espera de mim. Me dá sabedoria, meu Deus. Eu peço sabedoria, meu Pai, para mim e para o teu povo, em nome de Jesus. Abra os olhos para que cada um veja o que não tem visto. Tem gente que tem o Senhor, tem a palavra do Senhor, já tem até uma evidência do poder do Senhor e não está vendo o Senhor, mas ainda está vendo o fantasma. Abra, Senhor, esses olhos para que veja. Cada um para que veja, para que cada um veja, para que cada um perceba, para que cada um pegue o Espírito que deve pegar. E viva, meu Deus, aquilo que é desde sempre o teu propósito. Todos ali podiam ter vivido isso, mas só um viveu. Se Jesus quisesse que só o Pedro vivesse, ele tinha falado para o Pedro: Pedro, vai você, os outros ficam. Mas ele insistiu com todos, para que fossem à frente. E o Senhor está insistindo com todos aqui, meu Deus. Se essa pessoa está ouvindo essa palavra, o Senhor está insistindo com ela, para que ela avance, para que ela atravesse, para que ela não fique mais, para que ela não se prenda mais. E eu oro, meu Pai, pedindo que essa bênção atinja a todos, que cada um aqui seja levantado, que aqueles que ainda perderam tempo essa semana, que não se levantaram, eu oro para que o Espírito levante, para que não seja mais apenas aquelas atitudes triviais, comuns, mas que seja a atitude espiritual, que faça diferença, que construa, que sustente, que fortaleça, e que leve essa pessoa a viver o sobrenatural do Senhor. É o que eu creio, meu Deus. E eu oro pedindo libertação, eu oro pedindo cura aqueles que estão enfermos, porque eu creio que o Senhor é poderoso, que o Senhor tira com a mão essa pessoa que veio, meu Pai, nessa fé para ser curada, não por mim, mas pelo Senhor. Eu também creio que o Senhor cura, e eu concordo com ela em oração agora, para que a enfermidade que ela entrou não saia com ela, mas que seja, meu Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus, e que ela seja livre dela, livre dessa doença, livre dessa dor, livre dessa enfermidade.
porque o Senhor disse que levou na cruz. Se até então, meu Deus, estava no corpo dela, que volte para a cruz, que ela seja curada, que ela seja livre desse mal, e que ela seja abençoada pelo Senhor. É o que eu creio e te peço, meu Deus, e desde já eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Eu tomo posse de bênção, de pessoas se levantando, saindo do barco, meu Deus, vivendo esse tempo de coisas inéditas, vencendo no Senhor, meu Pai, e seguindo, porque como está escrito, logo em seguida, o que o Senhor tem para nós hoje, que seja hoje e amanhã, meu Pai, que venha ainda mais, é o que eu declaro sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém.